pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Vocês vão se surpreender como é simples criar um design como esse dentro do Canva. Então aqui a gente precisa testar algumas coisas antes de chegar nesse resultado, então eu vou mostrar para vocês a diferença que faz na questão das fontes. Eu estou vendo que a gente tem uma fonte, aqui a gente tem outra fonte. Eu fui testando até chegar nesse resultado, então, por isso que é interessante você testar algumas fontes antes de finalizar o seu trabalho. Eu acho que esse foi o melhor resultado até agora. Aqui a gente tem um modelo de fonte, aqui a gente tem outro. Aqui a gente tem até uma imagem diferente aqui desse verde, então vocês veem que pequenos detalhes do nosso design que faz toda a diferença no resultado final. Tanto que o nome da Heineken está encostado aqui no branco, como vocês podem ver. Vou até encostar mais. Para dar uma impressão de como se esse branco estivesse saindo daqui. Eles estão interligados. Então a ideia seria essa, a ideia principal. E aqui não tá, tá vendo? Então até esse pequeno detalhe ele faz uma diferença aqui na nossa criação. Então vamos lá. Eu utilizei somente essa imagem, vou deixar ela disponível para download, como sempre. Ok? Então você pode ir na descrição fazer o download dessa imagem para você fazer essa criação aqui junto comigo. Ok? Então vamos fazer a nossa criação. Aqui eu vou até colocar uma guia. Então estou utilizando o atalho Shift R. Vou retirar essas guias aqui. Vou colocar uma guia aqui no meio. Para a gente pegar certinho onde que começa o alinhamento desse padrão verde. Então, removi todas as guias. Então, se você apertar Shift R, você vai ter acesso às guias. Eu vou estar colocando a minha guia aqui no número apareceu aqui, 540 é certinho na metade do nosso design. Estamos utilizando a resolução de 1080 por 1350, então 540 seria a metade de 1080. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma imagem. Você pode pegar qualquer imagem para poder colocar aqui, mas eu já vou pegar direto o background para ficar mais fácil. Eu peguei essa imagem e coloquei no dual tone verde. Para quem acompanha o canal sabe que eu utilizo muito esse efeito, ele nos ajuda bastante aí a entrar na nossa paleta de cores, pegar qualquer imagem do Canva, ou qualquer imagem fora do Canva e adaptar aí para a nossa paleta de cores. Então aqui no dual tone vamos copiar o código hexadecimal, que é esse aqui, e as sombras estão em preto, ok? Então, vamos lá, editar, dual tone, colocar esse no verde e esse no preto. Tá, mas como que eu achei essa imagem? E como você pode testar outras imagens caso você não tenha gostado dessa? Então vou duplicar aqui para a gente não perder o nosso trabalho. E eu fiz a busca por background, filtrei por gratuito, porque aqui no canal eu sempre foco em trazer esses designs no gratuito. Então pesquisei por background e localizei a nossa imagem aqui abaixo. Desci um pouquinho, fui testando algumas coisas. Então o interessante do dual tone é que quando você está gostando desse conteúdo, se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte.
aplicar ele vai ser aplicado em qualquer imagem, né? Então, por exemplo, eu quero, a nossa imagem ela tá aqui, né? Vocês verem, eu vou colocar ela novamente, vocês veem que é a mesma imagem, mas pô, não gostei, eu quero testar outra. Posso testar essa aqui, ó, fica interessante também, vocês veem aqui que na primeira imagem, né, eu estava testando outra coisa também. Então, vai muito de gosto aqui, né? O que você acha que fica mais interessante, ó. Você pode deixar essa aqui, você pode, pô, gostei mais dessa, mas eu vou seguir a nossa criação, a nossa primeira criação aí, para a gente ter o mesmo resultado. Então a gente está aqui com a nossa garrafa de cerveja, a gente vai posicionar ela aqui no centro. E o primeiro passo é duplicar ela. Vamos em editar, a gente pode ir em dual tone, colocar ela totalmente no preto. E aí vamos em desfoque, você já vai entender o que a gente está fazendo. Vamos colocar o desfoque aqui, se a gente estourar muito, ele corta aqui embaixo, tá vendo? Então a gente vai ter um efeito cortado da nossa sombra e a gente não quer isso. Vamos deixar aqui vou deixar num 44, acho que tá interessante. Então 44, já temos a nossa sombra aqui. Agora a gente vai nas camadas, colocar para baixo. Aí a gente já tem a nossa sombra aqui. A sombra tá ridiculamente forte, né? Tá muito forte. A gente pode diminuir até, eu deixei no 49. Mas se quiser diminuir mais ou aumentar mais, também fica ao seu critério. Se você colocar mais desfoque também para desfocar mais. Então aqui, ó, essa sombra, vamos localizar ela aqui para a gente ver exatamente o que eu fiz nela. Então aqui, ó, eu deixei em 49, por incrível que pareça, e o desfoque dela, né, eu deixei no 65. Então dá pra ver uma leve diferença, tá vendo? Essa sombra aqui, ela tá um pouquinho menos desfocada. Então se você quiser esse resultado ou esse aqui, fica ao seu critério também. Eu acho que eu prefiro o resultado de cima, então vou aumentar esse desfoque daqui. Deixar no 65. Pronto, agora a gente tem o mesmo resultado de cima, uma leve sombra aqui. E aqui na lateral a gente vai escrever o nome da cerveja, então caso você queira, né, você pode fazer de outra marca, né, pode testar alguma outra coisa, que aí vai ter uma personalização maior assim, né, do que você quer criar. Então vamos lá, você vai vir em texto. E eu tenho muita impressão de que essa realmente é a fonte da Heineken. É uma fonte bem parecida com essa. Vocês veem que é a Brie Serif, não sei se está certa a pronúncia. Então aqui a gente vai escrever Heineken. Vamos ver o tamanho que eu deixei aqui em cima. Ela está em 242. Então, vamos lá. 242. Vou girar ela agora. Deixar ela aqui nos 90 graus. E vou colocar ela bem aqui. Deixar ela atrás da garrafa. Então aqui dá até pra gente diminuir, ó, deixar no 235. Diminuir mais, deixar aqui no 220. Que aqui aparece o nome todo, né? Talvez fique mais interessante. Ou não também, né? Fica muito pequeno. Então vou deixar aqui no 230. Então a gente já tá com esse resultado aqui, ó. Tá vendo como é simples chegar nesse resultado, cara? Então aqui a gente vai duplicar, eu dupliquei esse fundo, por quê? Porque eu vou posicionar ele bem aqui em cima como um pequeno detalhe, né, aqui da nossa imagem. Então eu vou posicionar ele aqui, ó. Quero que apareça esse gradiente, então eu vou deixar ele aqui. Então é isso aqui, ó, tá vendo? Então eu vou só diminuir aqui. Posicionei aqui, ó. Interessante. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Então, ó, copiar. E para o meu gradiente não ficar ao contrário, eu vou inverter. Então a gente tem esse resultado aqui, ó, tá vendo? Deixa eu só alinhar os dois elementos. Os dois elementos estão alinhados. E aqui na fonte,
Vamos lá. Escrever cerveja. Selecionei tudo. Vou colocar nesse verde aqui, ó. Então se copia, você pode jogar hexadecimal para ter a mesma cor. Ok. E na fonte, a gente vai utilizar essa fonte aqui. Cara, eu não tinha visto que essas fontes eram pagas. Tava selecionando as fontes e selecionei essa aqui. Vamos ver se a gente acha uma parecida, que seja gratuita. Acho que dá para deixar essa aqui, ó. Ela tá interessante. Ela tem praticamente a mesma ideia e eu tenho que prestar atenção na hora que eu escolho os elementos ali que eu estou criando e acabo selecionando a fonte paga e não percebo. Então na fonte de baixo, né, que a gente vai escrever Heineken, long neck, podemos escrever no maiúsculo. A gente pode deixar até essa que vem padrão do Canva e diminuir aqui, ó. Deixar aqui. Isso aqui dá pra gente aumentar um pouquinho, dá pra deixar uns 45 mais ou menos. Isso aqui vamos colocar no verde. Inclusive eu acho que tá até melhor com essa fonte, cara. Ela tá uma fonte mais sóbria, né? Então, sobriedade de cerveja não combina, mas pra quem for comprar, né? Eu acho que a pessoa ainda não alterou a consciência dela. Então vamos lá, posicionamos aqui, ó. Aqui a gente tem o preço, como vocês podem ver. Então vamos exemplificar aqui utilizando essa fonte de cima. Então vou escrever aqui o cifrão, em maiúsculo. Nosso cifrão ele pode ficar aqui alinhado com cerveja. Vou colocar o 8. O 8 a gente aumenta. Podemos posicionar ele aqui. Dá para subir mais um pouquinho. Aqui também. Aqui, vírgula 90. Diminui um pouco e alinhar ele com o final da cerveja aqui, ó. Então, diminuir mais um pouco. Tá alinhado aqui, ó, como vocês podem ver. A gente pode deixar aqui em cima. Ou podemos posicionar junto com o RS aqui embaixo. Aqui embaixo a gente pode escrever unidade. Posicioná-las aqui. Falar para vocês que até que eu gostei mais dessas fontes. Perdi tanto tempo testando as fontes. Essas aqui elas ficaram melhor. Ficaram mais sóbrias. Eu posso aumentar esse 8. Ó. Posicionar ele aqui. Aqui eu posso descer. Então, ó. Para mim ficou até bem melhor essas fontes aqui do que as outras que eu tinha utilizado. Então vou subir eles para cá. Posicionei no centro aqui, ó. E agora a gente tem dois pequenos detalhes, né, de informações, que seria consuma com moderação, que a gente sempre vê isso em anúncio de cerveja. Não dá para se dizer se isso funciona. Você pode colocar se beber não dirija, consuma com moderação. Se beber não dirige, a gente também não pode dizer tanto que funciona, é uma pena. Mas não vamos sair muito do assunto principal do design. Então, já posicionei um pouquinho mais para o meio. Eu acho que unidade eu não selecionei. Por isso que ele está ali. Pronto. E um último detalhe. Que seria aqui produto destinado para adultos. Destinado a adultos. E um ícone de mais 18. A gente sempre vê isso em anúncio de cerveja. Eu achei interessante colocar. Então, vamos utilizar essa fonte aqui. Produto destinado a adultos ou para adultos, tanto faz. Vamos posicionar aqui. Aí você pode colocar aqui também se beber não dirija. Pode também não colocar nada disso.
esse ícone, né, indicando a idade, eu não peguei ele no Canva, eu peguei ele no Google, pesquisei para ver se tinha gratuito no Canva, não tinha, eu peguei no Google, eu vou deixar disponível junto com a imagem da cerveja, que aí você já tem as duas imagens, você já consegue. Então, tá vendo como é simples criar um design como esse, ele fica muito bonito. E no final do design eu percebo que eu já não tô mais gostando desse gradiente aqui, cara. Então, vamos lá. A gente pode pesquisar por essa nomenclatura aqui, que seria um fundo mais sujo, um pouco mais pesado, mas ele fica também muito bonito. Tá vendo? Muito interessante. Tá muito escuro. Esse aqui tá bonito. Até para diminuir aqui, para pegar mais esse gradiente, tá vendo? Então gostei desse, acho que vou até substituir todos. Aqui tá muito escuro, cara. Vou deixar esse aqui mesmo. Então vou finalizar ele assim. Sinto que eu preciso puxar um pouquinho mais pro lado isso aqui. E por último, vou que melhorou. Acho que ela estava me perturbando um pouco. Então melhorou, ó, finalizamos. Por último eu vou fazer um pause aqui, ver se a gente tem um resultado mais interessante ou se finalizando assim já está interessante. Então vamos lá. Selecionar a última imagem, vou baixar. Para você que chegou até o final aqui junto comigo, né, eu agradeço. Peço que deixe alguma sugestão de design para esse canal. Né, comente, compartilhe, mostre, né, para o YouTube que esse é um conteúdo relevante, que ele pode ajudar outras pessoas. E isso também me ajuda a continuar produzindo. Ok? Então vamos jogar nossa imagem aqui. Agradeço quem puder fazer isso. Então isso aqui que a gente está fazendo, né? Mais para ver se a gente consegue um resultado talvez mais intenso, mais interessante. Então vamos testar aqui algumas coisas como o contraste. A gente perde um pouquinho do verde, então o contraste muito alto não é muito legal. Saturação dá pra gente... a saturação ficou legal, saturação gostei. Vibração, talvez, pouco. Então se mudar esse verde aqui, talvez fique mais interessante ainda. Claridade, ó. Não estourar tanto, vamos deixar isso aqui no 15. Aqui nitidez no 10. Então, tá vendo a diferença? A gente tem esse resultado aqui e temos esse finalizado. Então, por isso que eu sempre gosto de fazer isso, né? Porque a gente tem uma diferença no resultado, tá vendo? Então, se você quiser testar outro fundo aqui, fica à vontade, tá bom? Qualquer outra coisa que você quiser testar, fica à vontade também. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido alguma coisa. E não se esquece de retribuir aí no canal, curtindo, comentando, compartilhando, que isso me ajuda, né, a o YouTube divulgar mais os meus vídeos. E até a próxima.